Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu. E hoje eu resolvi fazer um vídeo reverso do que eu fiz no sábado ou na sexta. Foi mais ou menos um desses dias. Que foi um vídeo sobre coisas caras que eu gostaria de comprar, né? Então hoje, meio que de certa forma, eu quero fazer um vídeo com um reverso, que são coisas baratas basicamente. E esse ano eu tenho comprado mais coisas baratas. Eu comprei algumas coisas caras, sim. Porém, basicamente comprei mais coisas baratas, como Saga do Batman, Saga do Superman, Demolidor, Lendas do Universo DC dos Jovens Titãs, Coleção Clássica Marvel Demolidor, Homem-Aranha, até o Thor saiu nessa. A gente vem tendo, né, pelo menos, no contexto atual do país, coleções econômicas, por assim dizer. A galera dos grandes canais tem mais condição financeira do que eu, do que muitos colegas que têm canais pequenos de quadrinhos como eu, né? Então a gente compra mais raramente um excesso maior de materiais. Esse ano eu dei mais sorte, por exemplo. Ano passado, de repente, eu não dei tanta sorte. Ano que vem, eu não dei tanta sorte assim. Então, para ajudar colecionadores que têm uma condição financeira parecida com a minha ou menor, eu meio que de certa forma quero fazer uma psicologia reversa, por assim dizer. A gente vem tendo aí, né, coleções do Homem-Aranha, por exemplo, como a coleção Marvel Saga, que é uma coleção espanhola que meio que é uma rival do Marvel Deluxe, que traz a fase do J. Michael Straczynski. Eu trouxe o primeiro volume aqui no canal no final de 2020, acho que vocês lembram que é o De Volta ao Lar, e eu fico na promessa de continuar, não continuar, né? Porque é uma coleção cara. E a gente tem também a maior coleção hoje em dia do Homem-Aranha, de certa forma, aqui no Brasil, é a coleção definitiva, que pega ali a fase do Stan Lee e já está na do Gary Conway, se eu não me engano. Que são volumes mais grossos, mais luxuosos, que pegam essa fase clássica, esse começo clássico do personagem e traz num material de boa qualidade. Em contrapartida, a gente tem a coleção clássica Marvel, que eu tenho pego desde esse primeiro volume aqui. E, assim, para quem tem uma condição financeira que pelo menos possa separar R$ 30 por mês para um gibi e seja muito fã do Homem-Aranha e queira ler essas histórias, vale muito a pena isso aqui. E eu ouso dizer até que, de certo modo, por exemplo, se você comprou o volume 1 e não teve condição de comprar o volume 2, você pode ficar com o volume 1 numa boa, né? E você não teve um gasto tão exorbitante. Começou com R$14,90. O material, ele não é o papel, ele não é daquela qualidade exorbitante do crochê, porém o offset, para mim, ele tem uma vantagem, que ele passa a vibe do gibi antigo, apesar do cheiro dele ser um pouco incômodo, a tinta fica muito forte. O material da coleção clássica Marvel, como eu estou falando aqui com vocês, ele compila muitas curiosidades interessantes da época, o que é muito bacana. A edição definitiva do personagem, ela também traz boas curiosidades. Eu vejo vídeos de outros gibitubers com uma condição financeira maior, mas a coleção clássica Marvel não fica nem um pouco atrás nesse quesito dos extras também. Então, um prato cheio para o fã que quer ter um material clássico na sua coleção e ao mesmo tempo quer ter aquele extra, quer ter todas as curiosidades possíveis disponíveis para ele. Então eu acho que é um formato que vale muito a pena para quem não tem uma condição monetária muito alta. Depois, para variar um pouco, a gente vai para a saga do Superman, que pega lá o Superman do pós-crise, do John Barney. Já está indo para a fase do Dan Jurgens, por exemplo, que é a partir da fase do Dan Jurgens que vem a morte do Superman. O ônibus do Superman, ele tá vindo aí, né, que compila essa grande saga, esse grande momento da vida do personagem, que querendo ou não, o Superman é o maior super-herói dos quadrinhos. Então, se você quer ter uma experiência com esse personagem, eu recomendo você comprar a saga do Superman. Por exemplo, dá para você começar numa boa a partir do volume 3. Claro que
você não vai ter todo o desenvolvimento desse personagem a partir do primeiro volume, que tem aquela minissérie Man of Steel, Homem de Aço, que representa o personagem pra gente nesse mundo pós-crise. Porém, dá pra você começar a partir do volume 3 numa boa, porque não é uma narrativa que te prende desde o primeiro volume. Não, é uma narrativa que, por exemplo, eu poderia muito bem ter parado de comprar a saga do Superman nesse primeiro volume mesmo, sem me incomodar muito. Então, vale a pena. Vocês estão vendo que até as coleções econômicas, de certo modo, elas não te prendem tanto quanto uma coleção de luxo. E isso é muito maneiro. Porque essa é a proposta também de fazer você gastar menos dinheiro. Depois, voltando para Marvel, a gente tem a coleção clássica do Thor. O Thor junto do Homem-Aranha, de certo modo, são os personagens que eu mais escuto elogios quanto a essa coleção. Tirando equipes, porque você tem X-Men, Vingadores e Quarteto Fantástico. O Thor do Stan Lee, né, pelo que eu li, eu achei muito bom e um material acima da média. A arte do Jack Kirby, ele não é chamado de O Rei à toa. Então você tem basicamente um material de boa qualidade. Em contrapartida, você tem a fase do Jason Aaron e a do Dan Jurgens e a do Walter Simmons saindo em formatos ônibus muito caros, né? Então acaba que isso destoa um pouco da realidade do leitor brasileiro ainda por cima. Então, se você quiser comprar de vez em quando uma coisa do Thor, sentir uma vontade, compra a partir desse terceiro volume que a série começa a ser mais bem elogiada. Eu planejo comprar mais volumes e, na boa, vou ser honesto com vocês, eu não me preocupo muito com continuidade. Eu tô com o terceiro volume do Thor. Se eu quiser, eu posso comprar o quinto volume, se ele tiver aí nos seus 20 e poucos reais, R$19, por exemplo. Isso não me faz muitas cócegas. Por mais que eu goste de ter tudo completinho, o legal dessas tramas dos anos 60 e 80 é que elas não têm essa interdependência como a fase do Aaron que eu acabei de citar. Que se você pegar a partir do primeiro volume da Poderosa Thor do Aaron, você vai ter que ler tudo. São 6 volumes de luxo que custam muito no teu bolso. A não ser que tu esteja focado nisso. Mas se você quiser ler o personagem específico, é bem válido você ir atrás do Thor. Voltando para DC, você tem a saga do Batman. E vou ser honesto com vocês que eu acho uma das sagas, se não a saga mais fácil de acompanhar, é a saga do Batman. Porque o personagem aqui, ele tem um formato que lembra bastante, não sei se vocês pararam para assistir, a série animada lá do Bruce Timm, que cada episódio, desculpem, cada episódio tem uma história só, uma história independente. Então acaba que fica mais fácil. Por exemplo, eu queria muito ler As 10 Noites da Besta, por uma curiosidade, para o pessoal falar muito. Então eu comprei esse quarto volume. Não senti a menor necessidade de comprar o primeiro, o segundo e o terceiro. Se eu fosse sentir necessidade, é por puro colecionismo. Eu tô lendo pelas histórias. Então, assim, se você quiser começar, pelo menos assim, pelo 10º volume, pelo 11º, eu não vejo a galera reclamar tanto. Dá pra você comprar a partir de qualquer volume. Tirando ali os volumes da Morte em Família, que necessariamente para tu ter uma história completa, você precisa ter o primeiro e o segundo volume que compila aquele arco da morte do Jason Todd. Porém, se você é fã do Batman e não tem dinheiro para comprar Batman dos 952, Batman do Grant Morrison ou Batman do Tom King, é válido você correr atrás de alguns volumes da saga do Batman para você ter algo da mitologia do personagem. Indo para o formato saga de novo, a gente tem a saga do Demolidor. O Demolidor dessa lista, ele é o caso mais engraçado, por assim dizer, porque se você pegar as únicas coleções de grande custo que ele tem hoje em dia, seriam Marvel Essenciais, alguns volumes, Marvel Vintage e o Marvel Deluxe, que são edições aí que estão esgotadas já e tal, e você tem mais coleções econômicas do personagem. Você tem Demolidor do Chip Zdarsky, Demolidor da coleção clássica Marvel e o Marvel Saga. O Marvel Saga não, a saga do... O problema da saga do Demolidor, esse aqui eu vou ter que queimar um pouco a língua.
Por exemplo, se você comprar esse primeiro volume e só quiser ler ele, você não vai sentir necessidade do segundo. A mesma coisa vale para o segundo volume também. Mas a partir do terceiro, de certo modo, tu tem uma continuidade. No terceiro tu até se sacia também, mas no quarto você precisaria necessariamente ler o terceiro volume para você ter uma narrativa mais completa. Mas é aquilo, você pode comprar a partir de qualquer volume. Eu comprei o Mortal Hulk a partir de qualquer volume também e tô tranquilo até hoje. Tô vacinado, gente. Depois você tem os Novos Titãs, na Lendas do Universo DC, que a Panini republicou, né, relançou, e acho que é uma coleção que dá um retorno financeiro a eles, pelo fato de ser uma das sagas, uma das fases mais comentadas dos anos 80. Eu gosto muito disso aqui. Eu comecei por esse segundo volume, eu não senti necessidade de ler o primeiro. Eu vou comprar o primeiro só por colecionismo mesmo. Como eu falei com vocês, eu gosto de ter as melhores fases dos personagens dentro da minha coleção. Então eu gosto muito dos Titãs, principalmente da arte do Pérez e do roteiro do Wolfman. Então dá para você comprar a partir desse segundo, que você não sente aquela necessidade de continuação. Você fecha uma história aqui na boa. A mesma coisa o terceiro volume também, por aí vai. Agora, eu recomendo, se você comprar o oitavo, a partir do sétimo tem que ler em sequência. O sétimo, oitavo e o nono, que são histórias contínuas, tem uma continuidade ali. Vamos pro Demolidor da coleção clássica, né? Como eu já falei aqui com vocês, não é uma fase que me agrada muito, vou ser honesto. Vou ver a partir do terceiro se essa fase do Stan Lee melhora. Porém, se você é fã do Demolidor, dá para você ler esse primeiro volume sem precisar ler o segundo. O segundo, que tem um problema, que tem a última história do segundo volume do Demolidor do Stan Lee, ela tem uma continuidade pro terceiro. Mas eu acho que a partir do quarto dá para tu ler mais numa boa. E por último, tu tem algumas coleções, como a do Etrigan, que só são 2 volumes. Então fica mais fácil de você ir atrás. Vamos para um outro personagem que eu esqueci de comentar aqui, que é o Hulk. O Hulk, querendo ou não, a gente está vendo um movimento aí da galera pedindo o ônibus do Peter David, que é a fase mais comentada do personagem. E a gente vê que está saindo do Hulk, tem 2 Marvel Deluxe e a coleção Marvel Vintage. E provavelmente daqui a algum tempo o ônibus. O Hulk, ele é um caso curioso, porque ele tem, de certo modo ainda, bastante material que dá para ser considerado como econômico. Tem o Immortal Hulk, que ainda está lá na Amazon, com bastante volume disponível. Tem a Tropa Gama, que é um spin-off. E você tem também a coleção clássica Marvel, que também é elogiada. A fase do Hulk pelo Stan Lee é elogiada também. Então, tu tem para esses alguns personagens ainda um leque bem aberto. O Quarteto Fantástico, por exemplo, sou doido para comprar a fase do John Barney. É um sonho de consumo. Porém, não me sinto incomodado de um dia pegar a fase do Stan Lee e comprar qualquer volume. Nunca vi ninguém reclamar ou falar. Cara, para você ler o segundo volume do Stan Lee, necessariamente você precisa ler o primeiro. Não. É por isso que é bom essas coleções clássicas, né, mais antigas, que dá para você comprar no aleatório. É que o grande problema hoje em dia dessa questão do formato econômico é que às vezes os gibitubers eles não explicam que tipo assim, dá para você comprar a partir de qualquer volume numa boa. Às vezes eu vejo alguns gibitubers comentarem tipo assim, cara, para você ter um aproveitamento melhor dessa fase, você precisa ler a partir do primeiro. Não, vamos com calma. Primeiro vê a análise dele completa. Não vai só nesse comentário. Analisa o que ele está falando tudo. Se para você, naquela análise, ele entregou já de cara que dá para você ler a partir dali sem ter muitas ressalvas, você não precisa ter um grande incômodo. Que é o meu caso. Eu comprei a saga do Batman a partir do volume 4 e até agora não senti vontade de comprar mais nenhum volume da saga do Batman. Só sentirei vontade se for uma história assim, mega clássica, mega aclamada, ou então a capa, o antagonista ali do volume me atrair. A saga do Superman, eu não tenho pressa em completar ou em dar prosseguimento. Só o Etrigan do Jack Kirby, que eu tenho um pouco de pressa, porque só são 2 volumes. Então, assim, seria muita preguiça minha por ter gostado
segundo, não comprar o primeiro. O Demolidor eu vou por completismo, é óbvio. O Homem-Aranha do Stan Lee eu tô adorando, então por isso que eu tô comprando volume por volume, porque realmente está me instigando a ler mais. E o Thor do Stan Lee, eu gosto do Thor, mas se surgir assim, vamos supor, o 10º volume do Thor da coleção clássica Marvel em desconto a mais que os outros, eu vou comprar ele primeiro, os outros eu vou empurrando com a barriga. E tem um problema, as coleções econômicas aqui no Brasil, elas estão caras. R$30, R$40, daqui a pouco é R$50, vai ficar um colecionismo insustentável. Já anunciaram um reajuste no início do ano que vem. E de repente eu vou cortar muita coleção minha. E sem incômodo nenhum. A Marvel Saga do Homem-Aranha, por exemplo, tanto faz como tanto fez. Então eu tô dando esses prosseguimentos assim, porque pra mim é numa boa. Talvez ano que vem, final do ano, eu traga um volume do Quarteto do Stan Lee, né? Que eu tô interessado, eu gosto do Quarteto e eu quero absorver mais mídias desses personagens. Então é isso. Se você tá comprando essas coleções econômicas, você comenta aí, né? Que o meu colega o João, do Leitor Fissurado, ele comentou em um outro vídeo quando eu fui falar de Saga, que esse econômico tá saindo caro. Eu concordo plenamente com ele, não discordo. Por isso que eu falei, se você tem R$30 disponíveis para um personagem que você gosta muito, você não se incomoda, não fica assim, cara, eu quero comprar esse ônibus porque o cara lá do canal tal falou que esse ônibus é uma leitura essencial do personagem. Não existe isso. Tem a melhor leitura do personagem? Tem. Mas o essencial pro personagem que você gosta é a leitura que você vai se sentir satisfeito. Por exemplo, eu não me sinto satisfeito lendo Demolidor do Stan Lee. Eu tô comprando porque é meu personagem favorito, eu quero saber como é os primórdios dele. Mas eu me sinto satisfeito lendo a saga do Demolidor da Inocente. E eu não acho a Inocente a melhor escritora do Demolidor. Mas até aí, se eu só tivesse condições de comprar a saga do Demolidor da Inocente e nada do Frank Miller, eu me sentiria satisfeito porque eu estou absorvendo meu personagem favorito. Até o Demolidor do Stan Lee eu me sentiria satisfeito também. Então, se você sente essa coceira enorme, vai com calma. Olha aquilo que você pode. Porque querendo ou não, ano que vem vai mudar muita coisa. Eu não vou falar aqui de Lula, de Bolsonaro, porque aí é comprar uma briga que eu não quero. O canal sempre foi neutro, sempre fui à vontade. Isso aqui é minha área de lazer, não minha área de discussão. Eu posso ser muito honesto com vocês. Ano que vem, provavelmente vai mudar muita coisa. O início desse ano mudou, o início de 2020, de 2021 mudaram também. Então ano que vem vai mudar coisas, sempre muda. A gente não sabe se vai ser para pior ou para melhor. A gente continua na torcida e na luta. Por isso que a gente está tendo sagas anunciadas, porque os colecionadores que querem, no mínimo, um quadrinho que dê para eles comprarem a cada um mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, sem ter aquele estresse, é porque a gente está exigindo. Então, vamos com calma. Ah, anunciaram o ônibus do Thor do Walter Simonson. Cara, daqui a 10 anos pode sair alguma coisa do Thor econômica do Walter Simonson. Ou a gente vai ter que catar em sebo, mas estamos aí na atividade, né? Então a gente tem que desejar coisas boas e comprar aquilo que a gente pode. Viu o filme do Batman? Quero muito um quadrinho do Batman. Só que eu não tenho dinheiro para comprar a Corte das Corujas, Longo Dia das Bruxas, não tenho dinheiro para nada de capa dura. Você tem R$30 disponível? 20? Até 19? Espera um pouco, compra uma saga do Batman. E por aí vai. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem se acharam esse vídeo útil ou não, né? Valeu, obrigado e tchau, tchau.